Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje eu queria contar uma experiência de um irmão que morou aqui em Sorocaba há muito tempo, chamado Rocha. Esse irmão, ele morreu há algum tempo atrás, com mais de 90 anos. Mas para os irmãos terem uma ideia de como esse homem era forte, com 90 anos ele estava procurando renovar sua carteira de motorista. E um dia ele chegando no meu local de trabalho para tomar uma água, ele contou algumas histórias do tempo em que ele foi pioneiro especial. E uma das histórias que ele me contou, uma das experiências que ele me contou, que foi muito marcante, ele, quando tinha por volta de uns 30 anos mais ou menos, ele trabalhou numa indústria metalúrgica no ABC. E interessante que nessa época ele já estava pleiteando, já estava fazendo planos para sair como pioneiro especial. Então disse que ele dava testemunho para todas as pessoas que trabalhavam ali nessa empresa junto com ele. Mas vizinho de bancada tinha um rapaz que era um rapaz assim muito fechado, uma pessoa que não era de muita conversa. E um dia o Rocha foi dar testemunho para esse rapaz e ele já de cara falou: Olha, eu não gosto de testemunhas de Jeová, eu não quero saber desse assunto de religião. Então, se você quiser viver pacificamente comigo, não toque nesse assunto, porque esse é um assunto que me faz perder a calma e eu posso até me tornar violento. Então, por favor, não toque em assunto de religião comigo, especialmente sobre testemunhas de Jeová, porque eu não gosto. E aí o Rocha até estranhou a atitude desse rapaz, né? Mas tudo bem, não gosta, então vamos respeitar, né? Mas passado um tempo, o Rocha tentou dar testemunho para esse rapaz novamente. E qual foi a reação dele? Diz que ele pegou uma marretinha que ele tinha lá, que ele usava lá na sua bancada, e falou para o Rocha: Olha, eu já lhe avisei uma vez que eu não gosto desse assunto, mas parece que você não acreditou, você não levou a sério. Então, se você acha que eu estou brincando, que eu não estou falando sério, você abra a boca novamente e fale um A com respeito a testemunhas de Jeová ou sobre religião. Você vai ver o que eu vou fazer com a sua cabeça aqui agora. Se você acha que eu estou brincando, então fale, abra a boca. E aí o Rocha viu que ele realmente não estava brincando, não, que ele estava falando sério e que poderia ali acontecer até uma tragédia. Então, obviamente que o Rocha nunca mais tocou no assunto de religião com ele, mas ficou com aquilo embutido, né? Por que que a pessoa tem tanto ódio da Testemunha de Jeová a ponto de se tornar tão agressivo, sendo que só duas vezes que o Rocha havia tocado no assunto com ele, né? Bem, até que no fim saiu a designação do Rocha para ele sair como pioneiro especial. Então ele, depois de fazer todos os acertos com a empresa, o Rocha pensou, né? O Rocha era terrível, o Rochinha. Falou: eu vou aprontar uma para esse camarada aí, né? Opositor, tem ódio, tem raiva, mas eu vou aprontar uma para ele. Isso que o Rocha pensou dessa forma, né? Então, no último dia em que o Rocha foi na empresa, ele foi de manhã lá, porque à tarde ele já não voltaria mais. Mas ninguém estava sabendo que o Rocha não ia mais voltar para a empresa. Então, o que o Rocha fez? Esperou ali dentro da empresa, lá, conversando no escritório, né? E depois desceu até onde estava ali a bancada onde ele trabalhava, conversou com alguns colegas e esperou o horário do almoço. Quando todo mundo foi para o refeitório para almoçar, o que o Rocha fez? Como ali era um ambiente de confiança, todo mundo confiava em todo mundo, o pessoal chegava de manhã, trocava de roupa e não fechava, a maioria não fechava ali os armários, né? Os armários ficavam abertos, por assim dizer. Então Rocha pegou duas revistas, uma Sentinela e uma Despertar, daquelas tamanho bem grande. Talvez os bem antigos vão lembrar dessas revistas. Eram umas revistas enormes, né? Bem diferente das revistas tradicionais que temos hoje. Pegou duas dessas revistas e colocou debaixo da roupa desse rapaz e saiu. Saiu e como diz, né? Ninguém sabia para onde ele ia, né? Então, imagina a situação quando o rapaz foi trocar de roupa à tarde e encontrou as duas revistas ali, né? Mas o tempo passou, acho que uns quase 40 anos depois, o Rocha já estava morando aqui em Sorocaba e frequentava aqui um salão do rei, uma congregação conhecida como Vila Hortência.
E aí o Rocha, certo domingo, chegou meio atrasado, né? O discurso já tinha começado. Aí ele sentou-se com sua esposa na assistência e começou a ver aquele senhor fazendo o discurso, né? E aí disse que ele pensava, mas eu conheço esse rapaz da onde, né? Ele não é daqui de Sorocaba, eu conheço esse rapaz. E ficou o irmão fazendo o discurso e ele meditando, né? Da onde que ele conhecia lá o orador. Até que terminou o discurso, aquele tempo o discurso era de 45 minutos, e aí esse irmão que fez o discurso, ele ficou para Sentinela, ele morava numa cidade vizinha aqui de Sorocaba, uma cidade perto de São Paulo. E esse irmão ficou por assistir o estudo da Sentinela, porque depois ele iria jantar na casa de uma família que havia feito o convite para ele e para a esposa, né? Aí quando terminou tudo lá, o estudo da revista Sentinela, né? O pessoal foi cumprimentar o orador lá, conversar, e o Rocha também se aproximou, né? Ele é uma pessoa muito comunicativa, o Rochinha. Aí chegou perto do orador e cumprimentou, né? Parabenizou pelo discurso. E aí perguntou pro irmão, né? Você não é de Sorocaba, né? Ele falou, não, não sou. E citou lá o nome da cidade que ele morava, né? Uma cidade vizinha aqui. Aí o Rocha falou, pois é, rapaz, eu fiquei o tempo todo vendo você fazer o discurso, você fez alguns comentários aí na Sentinela, e você não me é estranho, eu tenho a impressão que eu conheço você. Você é de São Paulo? Eu falei, pode-se dizer que sou, né? Ah, tá. Mas você é de São Paulo, de que bairro? Daí ele falou, não, eu sou lá do ABC. E citou a cidade lá do ABC, né? Aliás, é ABCD agora, né? Tem Diadema também. Aí o Rocha falou, puxa vida, eu morei muitos anos no ABC lá, né? E citou a cidade, o Rocha tinha morado na cidade. E aí no fim foram cruzando as informações até que chegou na indústria, né? O Rocha falou assim, você trabalhou em alguma indústria metalúrgica lá no ABC? Aí ele falou o nome da indústria que o Rocha havia trabalhado. Aí o Rocha falou assim, escuta aqui, como que é seu nome? Nome e sobrenome. Quando ele falou, o Rocha quase caiu de costa. Adivinha quem era? Ele mesmo, o rapaz lá que tinha pegado a marreta para dar na cabeça do Rocha se ele continuasse falando de assuntos bíblicos. Aí o Rocha falou, rapaz, então, mas você odiava as testemunhas de Jeová. Você chegou um dia a pegar uma marreta para bater na minha cabeça, lembra? E aí o irmão lembrou, né? Falou, mas você, quem é? Você é o Rocha? Eu sou o Rocha. Aí se abraçaram, né? Imagina, quase 40 anos depois se encontrar, né? E nessa situação. Aí o rapaz, esse irmão, né? Esse irmão falou pro Rocha, olha, Rocha, você é terrível, hein? Aquele dia que eu peguei a marreta, se você abrisse mais uma vez a boca, eu ia ser preso, porque eu acho que ia te matar com aquela marreta, viu? Agora você saiu da empresa e colocou duas revistas debaixo da minha roupa, lembra? Eu falei, claro que lembro. Eu lembro sim, fiz isso para aprontar com você mesmo. Então, eu fiquei com tanto ódio de você, mas com tanto ódio que eu procurei você pela fábrica inteira. E aí vim saber que você tinha saído da fábrica, que você tinha ido aquela manhã lá, mas você já tinha saído da empresa. Aí o que eu fiz? O meu ódio era tanto que eu não tive nem coragem de rasgar as revistas. Eu quis queimá-las. Eu queria queimar aquelas revistas, não rasgar. E aí eu levei as revistas para casa, mas antes de queimar, eu comecei a dar uma folhada nas revistas. E comecei a achar interessantes os assuntos. E você acredita que a partir daquele momento, eu perdi toda a vontade de queimar as revistas e comecei a me simpatizar pela literatura das Testemunhas de Jeová, e olha o resultado. O resultado é que no fim eu acabei aceitando um estudo quando dois irmãos bateram na minha casa, estudei a Bíblia, me tornei testemunha de Jeová e sou isso que você está vendo aqui hoje, né? Sou um ancião também. Aí foi só alegria, né? Foi só alegria. E o Rocha me contou essa experiência lá no meu trabalho e eu senti a emoção, né? Que ele contava essa experiência, um homem já de 90 anos na época, contando essa experiência maravilhosa que ele teve, né?
nessa empresa lá no ABC e depois de tantos anos encontrar o irmão, né? Obviamente ele tinha uns 30 anos quando aconteceu essa experiência e uns 40 anos depois ele encontrou com essa pessoa, então ele estaria com 70 quando a experiência aconteceu, né? E quando ele contou para mim, ele já estava com 90, né? Então essa é uma experiência que eu estava me lembrando hoje e quis compartilhar com os irmãos. Um bom domingo a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.